Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a preparação da oposição para tentar barrar o Bessias no STF, né? Vocês sabem, o Bessias é o principal indicado do Lula, é o que tem maior chance, né? Mas eu acho que ele vai ter problema se indicar o Bessias por dois motivos, como eu já expliquei. Primeiro, que a oposição não vai gostar do Bessias, é um cara claramente ligado ao Lula, e segundo, porque o Pacheco é o outro nome que está na corrida e o pessoal do Senado pode não gostar do Bessias por conta do Pacheco ter sido preterido nesse caso, né? Isso pode fazer com que eles atrasem a votação, isso pode dar problema para o Lula, e eu digo para vocês mais, isso pode abrir uma oportunidade para a oposição fazer essa indicação. Eu vou explicar para vocês. Essa notícia foi sugerida por Noiva Neurótica, o Vingador da Careca Luminosa e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já falou sobre a saída do Barroso, sobre os indicados do Lula, tem uma lista de nomes, tem mulheres negras, um monte de gente, tem um monte de gente na lista, então tem um monte de nomes e coisa e tal, mas a verdade é que o Lula já decidiu que vai ser o Bessias. O Bessias é o nome do Lula, né? Muita gente tem pressionado pelo Pacheco. O Pacheco é o nome do Senado. Então, na verdade, quem tem chance são esses dois nomes, Pacheco e Bessias, só os dois. Né? O pessoal reclamou, as feministas reclamaram, porque mais uma oportunidade do Lula indicar uma mulher, né? Ele tirou da Rosa Weber, né? Então deixou de ter uma mulher no STF, e agora ele não vai botar uma mulher para compensar agora. Então, assim, no final das contas, o pessoal reclamou muito, mas no final das contas o Lula já decidiu que vai ser homem branco mesmo, machista, capitalista, né? A coisa toda. Enfim, eu tenho certeza que do ponto de vista do Lula, o ideal é o Bessias, ele quer o Bessias, mas do ponto de vista do Senado, o ideal é o Pacheco, e o Senado é quem dá a palavra final nessa história aqui. Tá mais do que claro que o Lula quer o Bessias aqui. Bela Megali, como Jorge Bessias mudou a percepção de Lula e se tornou o franco favorito para a vaga do STF, né? Lealdade e atuação firme no tarifaço fazem de Jorge Bessias o favorito ao STF. Bessias é o mais próximo de Lula para o STF, diz Jacques Wagner, né? Enfim, já tem até aqui, ó, Lula avalia os possíveis nomes para comandar a AGU caso o Bessias vá para o STF, né? Então, ou seja, já tá, assim, na cabeça do Lula já tá certo o Bessias. Então vai ser indicado o Bessias mesmo. Mas aí que tá o problema. Por quê? Porque o Senado não vai gostar disso. O Pacheco, ele tinha combinado de ser indicado para o STF pelo Lula, né? Por isso que ele foi tão bovino, aceitou tanta coisa do Lula contra o Senado, justamente na expectativa do Lula indicar ele para o STF. Agora, o Pacheco fica numa situação ruim, porque ele se queimou politicamente completamente para ajudar o Lula, e no final das contas não vai conseguir coisa nenhuma, não vai conseguir nem o Senado, nem continuar na política, no Congresso também. Aí, ou seja, e lembra, uma coisa importante, o Pacheco é próximo do Alcolumbre, que é o chefe o presidente do Senado nesse momento, né? Então, assim, se o Lula botar o Bessias, existe o risco, a gente não sabe, né, se vai ter alguma coisa ou não, mas existe o risco do Alcolumbre segurar essa parada, segurar simplesmente. Não vai nem negar, porque negar ficaria muito feio, mas atrasar e deixar mais para frente, passar para frente, de forma a pressionar o Lula a tirar o Bessias e botar o Pacheco. Isso vai acontecer? Não sei. Mas o Lula tem um problema. Por quê? Porque à medida que vai passando o tempo, vai chegando perto da eleição do ano que vem, a coisa fica mais complicada, né? Vamos supor que não seja aprovado o nome do Bessias até a eleição do ano que vem. Aí você começa a ter um problema, porque se ganhar outro candidato, vai ficar chato o Senado aprovar um candidato anterior se já tem um presidente aprovado novo, né? Então, se a gente conseguir atrasar essa indicação do Bessias até bem perto da data, né, do final do mandato do Lula, pode ser que a gente consiga beliscar essa indicação ao STF, né? Bom, além disso, os aliados do Bolsonaro estão preparando também um plano contra Bessias caso o Lula indique a AGU para o Supremo. Isso aqui esquece, o Lula vai indicar o Bessias. Pelo que estão falando aqui, ó, do jeito que a imprensa está colocando, vai ser o Bessias mesmo. Vai ser o Bessias que vai ser indicado pelo Lula. Isso não deve demorar, deve acontecer nos próximos dias. O Lula está na Europa falando uma abobrinha lá no Vaticano, mas ele vai voltar em seguida aqui para o Brasil, e eu imagino que logo em seguida ele vai indicar o Bessias para o Senado. E aí a situação é a seguinte, vamos ver como é que o Alcolumbre vai reagir. O Senado vai reclamar, porque queria o Pacheco, né? Se o Lula quiser uma aprovação rápida e certa, bota o Pacheco vai ser aprovado rapidamente, vai estar lá no STF. Eu não gosto do Pacheco, eu acho que isso vai ser muito ruim, até porque vai premiar o cara que sacaneou o povo brasileiro, sacaneou os próprios eleitores dele para ajudar o Lula. Então eu não gosto disso, mas a verdade é que se botar o nome do Pacheco, eu não tenho dúvida nenhuma que isso é aprovado rapidamente. O nome do Bessias, existe o risco do Senado fazer essa brincadeira. Vai fazer? Não sei se vai fazer. Pode ser que faça, pode ser que não faça. Mas existe esse risco, né? E aí, se ficar simplesmente enrolando, né? Adiando a indicação, pode chegar lá pro meio do ano que vem, coisa e tal. E aí, corre o risco do Bolsonaro, dos bolsonaristas, né, da direita, conseguir impedir essa votação chegando perto da eleição ano que vem. Justamente com o argumento de que é melhor deixar o próximo presidente escolher isso, né?
Aqui, ó. Aliados de Bolsonaro preparam um plano contra Bessias caso Lula indique a AGU para o Supremo, né? E bom, o que eles falam aqui é que a oposição está se preparando para usar aquele áudio do Bessias, né? Lógico que vai usar o áudio do Bessias, evidente que vai usar o áudio do Bessias, né? Inclusive pretendem tocar o áudio do Bessias para o Bessias durante a oitiva dele lá no STF, com a alegação de que, pô, caramba, como é que a gente vai indicar para o STF alguém que esteve envolvido no acobertamento de um crime, né? A Dilma emitiu, para quem não lembra desse episódio do Bessias, isso aconteceu um pouco antes do impeachment da Dilma, lá em 2016, no início de 2016. Naquela época já havia sido condenado o Lula à prisão, havia expectativa de que seria emitida uma ordem de prisão para ele, e daí a Dilma pensou em nomear ele ministro, porque se nomeasse ele ministro, só o STF pode fazer o pedido de prisão, então impediria a prisão do Lula, né? Só que, no que eles tentaram fazer isso, o Gilmar Mendes bloqueou essa manobra, falou que não, que isso daí seria um desvio de finalidade, nomear o Lula ministro da Dilma, e aí não poderia nomear o Lula ministro da Dilma, né? Mas aí o que aconteceu? Eles com medo do Lula ser preso, né? O Lula esteve em Brasília, né? Discutiu essas coisas todas com a Dilma, e depois estava voltando para São Paulo, estava no aeroporto. A Dilma ligou pro Lula e falou, olha só, eu decidi fazer o termo de posse. O que é o termo de posse? É um termo que diz que ele é um ministro do governo, né? Eu vou te mandar, o Bessias vai te levar o papel aí que é o termo de posse para você. Mas só usa se for preciso, se a polícia bater na sua porta. Aí você mostra o termo de posse para a polícia, porque a Dilma sabia que ia dar merda, que o Gilmar Mendes ia reclamar, que ia dar dor de cabeça pra caramba, mas aí era a maneira que eles tinham de pedir a prisão do Lula nessa situação, né? Então eles tinham um termo de posse falso, que é falsidade ideológica, né? É um documento verdadeiro, mas o conteúdo dele é falso, né? Então, esse é a coisa. Ou seja, o Bessias era o cara que levou o papel pro Lula lá no aeroporto. Ou seja, estava envolvido em uma fraude contra a própria decisão do Supremo, que foi a decisão do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes tinha tomado a decisão de que o Lula não poderia assumir como ministro da Dilma. E mesmo assim a Dilma estava nomeando o Lula, mandou um negócio de posse ali. Ou seja, como é que uma pessoa que vai que atua contra essa situação do STF vai ser nomeado ministro do STF, né? Então, assim, é um argumento forte. Mas é lógico, isso não quer dizer nada que a decisão é puramente política, né? Então há uma tendência muito forte de aprovar ele politicamente, mas certamente vão usar esse tipo de coisa. O que eu acho que o que eles falam aqui, que isso será feito pela oposição, né? Na verdade, Malu Gaspar está tentando falar como se essa fosse a grande arma da oposição para não indicar o Bessias, porque é um argumento e não sei o que lá. Ah, mas aí ela disse não, que isso não quer dizer nada, que isso é águas passadas, que já passou há muito tempo, que não tem problema e coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, né? Esse tipo de argumento, é lógico que a oposição vai levantar isso, mas ninguém é bobo de achar que os senadores, não, pô, o argumento dele é muito bom, realmente, vou votar de outro lado. Não, porra, ele tá cagando para argumento, não querem nem saber disso, eles querem, a questão é política, é disputa de poder, é sempre disputa de poder. E essa é, de fato, a grande arma da oposição contra o Bessias, é o Pacheco. O Pacheco quer também disputa de poder, o Pacheco quer também essa vaga no STF, e tem um monte de coleguinha dele no Congresso, no Senado, que também concorda que o Pacheco deveria pegar com essa vaga. Então, na verdade, o que a oposição vai fazer, certamente, né, é justamente estimular essa briga aí, estimular esse negócio, o pessoal pró-Pacheco. Por quê? Porque se ficar um impasse entre Lula querendo o Bessias e o Senado querendo o Pacheco, essa coisa pode adiar tempo suficiente para nós beliscar isso em 2027, tá? Assim, acho pouco provável, tá? Não vou enganar vocês, não. É pouco provável. O mais provável é que acabe um dos dois sendo nomeado, né? Aí quem vai ser nomeado vai depender da força do Lula e do Senado, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Agora, existe essa chance. Então, o ideal da oposição é isso. O argumento do papel do Bessias é um argumento forte, eu concordo. Mas argumento forte, esse pessoal caga completamente em argumento forte. Argumento fraco, não interessa argumento para ele. O que interessa é a disputa pelo poder. Então, essa, na verdade, é o que a Malu Gaspar fala aqui, não é a arma da oposição. A arma da oposição é o Pacheco. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.